A Assembleia está a aprovar um orçamento aqui nesta Casa Parlamentar. No Ministério das Finanças é aprovado um outro orçamento após a aprovação da Assembleia, que é o orçamento reprogramado. O orçamento reprogramado que é totalmente diferente daquilo que os senhores deputados opinam nesta Casa Parlamentar. O Parlamento abriu mão do poder que tem de fixar um teto de cativação na lei, dá também na lei a possibilidade do governo fixar o que quiser. E não vale a pena aqui pôr limites, porque o princípio é não haver cativações. Eu não quero cativar. Não quero cativar. O senhor ministro já explicou. É porque ele não quer cativar. O princípio é não cativar. E ele eventualmente poderá dizer, se calhar não terei necessidade de cativar, ou se calhar terei de cativar 5%, ou 3%, ou 6%. É por isso é que não vem uma percentagem definida na lei. O governo fica com carta branca para cativar qualquer montante do orçamento do Estado. 50%, 60%, 70%. O princípio é não haver cativações. Eu não quero cativar. Não quero cativar. Se analisarmos a tendência é o governo aumentar ainda mais a cativação. O governo diz o contrário. Diz o contrário, que não pretende cativar. Mas se analisarmos a tendência, se passou de 10 para 20 no outro ano, quer dizer que tem a ideia de passar para mais de que 20, não tem a coragem de fixar isso no orçamento aqui no Parlamento, mas entretanto fica com mãos livres para depois fixar o que bem entender. Independentemente da boa-fé dos nossos governantes, mas se nós não deixarmos aqui um teto máximo até onde poderá ir a cativação, não vá o diabo querer que de um momento para o outro tenhamos cativação de 30% ou 40% ou mesmo mais do que isso. O Ministro das Finanças propõe ao Conselho de Ministros cativações. E não vale a pena aqui pôr limites, porque o princípio é não haver cativações. Eu não quero cativar. Não quero cativar. O tempo está lá para vir nos dar razão. Quando o senhor ministro começar a cativar a torto e a direito e atingir o próprio Parlamento, a justiça, a saúde, a educação e os outros órgãos de soberania. Cabo Verde acaba de inaugurar uma nova fase de relacionamento com o Fundo Monetário Internacional, com base no intitulado Instrumento de Coordenação de Políticas, que foi assinado esta tarde. Com a assinatura do Instrumento de Coordenação de Políticas com o Fundo Monetário Internacional, Cabo Verde vai obter 3 coisas que Olavo Correia considera fundamentais: a assessoria para as reformas, o reforço da sua credibilidade junto dos investidores e um diálogo permanente com o FMI. Ao longo dos 3 anos de vigência do PCI, garantiu Olavo Correia, não virá qualquer dinheiro do FMI. Nós não precisamos de um tostão, um escudo, um euro, um dólar do Fundo Monetário Internacional. Não precisamos. Por isso, é de excluir, assegurou o Vice-Primeiro-Ministro, qualquer medida de ajustamento para Cabo Verde. Não haverá um programa de ajustamento ou de restrição, haverá a execução do programa do governo que está em curso. Isso é que haverá. Não há nada que consta do documento, que não consta dos documentos estratégicos já aprovados pelo governo, seja o Plano de Desenvolvimento Sustentável ou o próprio Programa de Governação. O Instrumento de Coordenação de Políticas, PCI no seu acrónimo em inglês, a vigorar de 2019 a 2021, não impõe qualquer restrição à governação cabo-verdiana, nomeadamente no que respeita ao endividamento público, desde que ele seja concessional. O Estado vai continuar a endividar-se nos termos e nos limites que garantam a sustentabilidade da dívida pública cabo-verdiana. Não temos necessidade de qualquer apoio financeiro da parte do Fundo Monetário Internacional. O que nós precisamos é do apoio do Fundo, apoio técnico, um apoio de suporte às reformas. Não vai haver num programa de assistência financeira para Cabo Verde, porque Cabo Verde não tem um problema de balança de pagamentos, tem um problema de dívida e a dívida pública tem um serviço sustentável. Cabo Verde cumpre os seus compromissos. Nós estamos a trabalhar com o Fundo Monetário num programa de apoio às reformas económicas e institucionais para que o peso da dívida reduza. Portanto, é preciso crescer mais para que a dívida também possa reduzir e fazer todas as reformas que são necessárias. Nunca falei de resgate nem de programas de austeridade. Qualquer programa de apoio a Cabo Verde para a redução da dívida irá ao encontro daquilo que são as metas, os objetivos definidos no programa
desenvolvimento sustentável, estratégia de desenvolvimento sustentável e de acordo com as reformas que temos estado a desenvolver. Portanto, seremos nós a definirmos o enquadramento para programas que possam ajudar a aliviar o peso da dívida externa. Sem austeridade. Sem austeridade. Executando o nosso programa. Correia e Silva disse ainda que a médio prazo a meta do governo é colocar a dívida pública num nível abaixo dos 100% do PIB. Nós queremos nos próximos 5 anos colocar aí ao nível dos 100, depois de descer para 60%, que é o nível que consideramos mais sustentável, exatamente. O Governo, sob proposta do membro do Governo responsável pela área das finanças, face à evolução da execução orçamental que se vier a verificar, bem como ao contexto internacional, decide alinhar sobre montantes a serem cativados, a linha B, sobre a descativação de eventuais verbas, assim como sobre os respectivos graus e incidências ao nível dos departamentos governamentais. Aqui há uma profunda alteração em relação, portanto, aos orçamentos anteriores. Recordo que, de uma primeira vez, o Governo propôs a cativação de 20%, agora retira totalmente a percentagem. Portanto, ou seja, vai ficar no poder do Ministro das Finanças determinar os montantes a serem cativados. E nós, portanto, do relato que temos tido, é que, após a aprovação do orçamento, automaticamente o Ministro cativa 10% ou 20%. E os serviços ficam privados dos recursos, incluindo os órgãos de soberania, o caso da Assembleia Nacional, que a lei não permite. Portanto, agora o Governo quer ficar com carta branca para fazer cativações de montantes, portanto, que entender. O Governo fica com carta branca para cativar qualquer montante do Orçamento do Estado. 50%, 60%, 70%. Não é boa prática. Estamos a prever um montante do orçamento de X milhões de contos e iniciamos o ano com uma cativação certa, ou seja, de 10%, 5% ou 20%. Então era preferível nós cortarmos a despesa nesse montante ab início. Não é uma boa regra. Tinha sido feita no passado, mas eu acho que é uma regra que deve ser descontinuada. Por isso, ela está a ser descontinuada. Não vai haver cativação inicial. A questão que se põe neste momento é o Sr. Ministro explicar por que razão é que retirou a percentagem. Porque, pelo menos com percentagem de 10%, dá alguma certeza. Agora, não havendo nenhuma percentagem, ficará livre para fazer cativações do montante que achar que deve fazer. Muito obrigado. Cativar só em caso de exceção ou em caso justificado. Não cativar como regra. Fazer um orçamento e iniciar o ano com uma cativação de 10%. 15%, 20%, não faz sentido. É aqui para concordar com aquilo que diz o deputado Julião Varela, porque realmente nós entendemos que é preciso estabelecer um teto, porque independentemente da boa-fé dos nossos governantes, mas se nós não deixarmos aqui um teto máximo até onde poderá ir a cativação, não vá, passa a expressão, o diabo querer que de um momento para o outro tenhamos cativação de 30% ou 40% ou mesmo mais do que isso. De forma que estabelecer-se um teto seria importante, Sr. Ministro. Obrigado. O princípio aqui é não haver cativações. Portanto, a regra anterior era começar o ano com cativações. Acabamos com isto. Um ato de coragem. Atenção. O princípio aqui é não haver cativações. Contrariamente aos anos anteriores, em que nós iniciávamos o ano com uma cativação de 10%, 20%, e ainda por cima eu tinha poderes para propor cativações adicionais, desta vez não. Não há cativações. Mas qual é o problema que se coloca em relação a isso, Carlos? O orçamento é uma previsão. Ninguém tem certeza em como aquilo que prevemos vai acontecer tal como prevemos. Ninguém tem essa certeza. E quem diz isso aqui é porque não entende o que é fazer orçamento. Mas nós temos riscos externos e há uma imprevisibilidade em relação àquilo que vai ser a evolução do sistema financeiro internacional nos próximos tempos. O que está aqui é, se houver qualquer alteração imprevisível e fora daquilo que nós estamos aqui a admitir, esperemos que isso não venha acontecer, mas pode acontecer. Neste caso, o Ministro das Finanças propõe ao Conselho de Ministros cativações. E não vale a pena aqui pôr limites, porque o princípio é não haver cativações. Eu não quero cativar. Sr. Ministro, está a dizer que o princípio é não haver cativação. É um princípio bom, o princípio de não haver cativação. O que estávamos a colocar é o seguinte, em todos os orçamentos, até aqui, o Parlamento é que tinha a competência de fixar o limite
de cativação. Em todos os orçamentos, o Parlamento fixava um teto para a cativação. No ano passado nós discutimos porque o teto estava a ser elevado. Era de 10% a tradição e o teto estava a ser elevado no ano passado de 10% para 20% e o teto ficou com essa altura, naquela altura. Então, o que estamos a verificar é que estamos a tirar esta competência de fixar o teto do Parlamento e a passar a competência para o Governo. E aí nós não podemos estar de acordo. Então a questão que poderia melhorar o artigo é passarmos o que o Sr. Ministro tem na sua cabeça, a intenção que tem, para o papel. Quer dizer, pomos num número que o princípio é não cativação. Pôr no número. Não está lá. Não está lá que o princípio é não cativação. Colocamos um número claro para sabermos, para conversarmos claro e ficar o compromisso preto no branco aqui na Casa Parlamentar. O princípio do orçamento para 2020 é o princípio de não cativação de nenhuma rubrica. Primeiro. Segundo, poderíamos pôr um outro número. A ter que haver cativação, este teto nunca ultrapassaria 10%. Então, o Parlamento tomava uma decisão clara, dava uma margem de manobra para o exercício. Era esta a questão que eu queria colocar para que as coisas ficassem claras, o Parlamento exercesse também o seu papel e não deixar, digamos, ao critério depois do Governo fazer o que quiser. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado faz uma proposta concreta, que temos que pegar na proposta, vamos reconstituí-la, é acrescentar um número 1, que o princípio é da não cativação a nível do Orçamento de Estado de 2020 e uma linha avançando com um teto de 10% em caso de necessidade de cativação. É uma proposta concreta do líder parlamentar do PICV. Sobre a proposta, eu penso que não é de todo necessário essa alteração. Eu penso que o princípio está claro, tem sido a prática do Governo, não vale a pena estarmos aqui a introduzir mais travões em relação a essa matéria. Portanto, está clara a proposta do Governo, está claro o compromisso do Governo e do Ministro em relação a essa matéria e vamos acompanhando a evolução. Qualquer alteração ou qualquer atitude fora daquilo que é o compromisso que é assumido, prestaremos contas, como é evidente, não é? Mas penso que não há necessidade de nós aqui introduzirmos nenhuma alteração em relação ao artigo proposto pelo Governo. E nunca foi poder do Parlamento cativar alguma coisa ao nível do Orçamento do Estado. É sempre poder do Governo da República. É assim em toda a parte do mundo. Não é só em Cabo Verde. Portanto, aquilo que existia antes era, o orçamento iniciava com uma cativação X. 10, 20%. No último ano foram 20%. Agora, o Governo propõe, não há cativação inicial. Acabou. Ok? Agora, fica a margem para, em caso de desvios, que eu já aqui referi, que podem acontecer, o Governo toma a decisão em sede do Conselho de Ministros. Quem sabe como funciona o Governo, porque nenhum ministro quer que a verba do seu ministério seja cativada. Isso tem que ser normal. Quando isso vai para o Conselho de Ministros para ser aprovado, seguramente qualquer proposta de cativação receberá a objeção de qualquer membro do Governo do setor. Não é fácil levar uma proposta de cativação para o Governo para ser aprovado pela maioria. Há aqui mecanismo de check and balance, porque é o Governo que aprova. Se nós, no ano passado, fomos contra o aumento da cativação a priori, de 10% para 20%, porque entendíamos que os 10% já era uma margem mais do que suficiente para a gestão prudente das finanças públicas. Agora estamos a ir ao limite de a Assembleia autorizar o Sr. Ministro das Finanças, à sua livre disposição, poder decidir os montantes das orgânicas que ficam cativados. E nós aqui devemos lembrar de que a Assembleia está a aprovar um orçamento aqui nesta Casa Parlamentar e as execuções orçamentais têm-nos mostrado de que no Ministério das Finanças é aprovado um outro orçamento após a aprovação da Assembleia, que é o orçamento reprogramado. Está em todos os sites do Ministério das Finanças o orçamento reprogramado, que é totalmente diferente daquilo que os senhores deputados opinam nesta Casa Parlamentar. Em nome da transparência
da execução orçamental, deve ser claro connosco aqui e dizer-nos porque que toma esta medida. E nós também não estamos de acordo com essa liberdade toda, porque nós entendemos que há serviços, tendo em conta o contexto que atravessamos, que não devia haver cativação. Falamos nomeadamente do serviço da saúde, porque nós estamos a atravessar graves problemas no setor da saúde e a orgânica precisa dos recursos para poder fazer face à demanda das populações, no setor da educação e no setor da segurança. Cativação não é um instrumento normal, é um travão de mão em plena velocidade. Portanto, o princípio é, senhores deputados, não cativar e deixar aqui uma margem para, caso houver acontecimentos fora do previsto, o Ministro das Finanças com a sua equipa analisam o contexto e propõem ao Governo medidas em matéria de cativação. E aqui não vale a pena estarmos a prever os valores, porque o princípio é não cativar. Se não acontecer um evento extraordinário, não haverá cativação, a cativação será zero. Está a vir dizer que são 10%, 20% e apenas não tem nenhuma relevância. Porque o Governo é responsável, o Ministro das Finanças também é responsável, não vai propor nenhuma cativação acima daquilo que seria necessário para repor o quadro macroeconómico que o país precisa, que tem que ser um quadro macroeconómico estável, previsível e confiável para o país, para a diáspora, mas também para todo o mundo. O orçamento, este Parlamento aprovou orçamentos com normas semelhantes. Reporto-me particularmente a 1998. Nós temos aqui o orçamento do Estado para 1998, de facto não continha esse princípio de cativação, nomeadamente em percentagem, como aconteceu, por exemplo, numa série que eu pude agora investigar em 2014, esta parte. Ou seja, nós temos as duas práticas, não é? Nós temos portanto, decisões no sentido de não se cativar. Já temos aqui perspectivas de cativação, agora tem novo a não cativação. Portanto, eu queria só fazer este registro, porque vamos lá ver em que é que isto vai dar, não é verdade? Quem vota a favor do artigo tal qual apresentado? Obrigado. Quem vota contra? Nenhum deputado. Quem vota abstenção? Obrigado. O artigo número 3º foi aprovado com 33 votos a favor do MPD e 25 votos abstenção, sendo 22 votos do PICV, 3 da UCID. Artigo aprovado. Uma etapa é a cativação inicial e uma outra etapa é a avaliação que se faz ao longo da execução e se introduz mais cativação ou se descativa as verbas. Portanto, Cabo Verde tem um percurso de aplicação deste instrumento e hoje o Governo, fruto de uma evolução positiva dos indicadores macroeconómicos, diz-nos que abandona a cativação inicial. Portanto, nós estamos perante um processo evolutivo e um processo evolutivo positivo dos indicadores macroeconómicos de Cabo Verde que nos permitem hoje abandonar a cativação inicial. Portanto, baseado nesses critérios, nós votamos a favor. Se analisarmos a tendência, é que num ano o Governo fixou em 10%, no ano seguinte o Governo aumentou de 10% para 20%, e neste terceiro ano o Governo pede que se retire o teto e que fique de mãos livres. Se analisarmos a tendência é o Governo aumentar ainda mais a cativação. O Governo diz o contrário que não pretende cativar. Mas se analisarmos a tendência, se passou de 10 para 20 no outro ano, quer dizer que tem, digamos, a ideia de passar para mais de que 20, não tem a coragem de fixar isso no orçamento aqui no Parlamento, mas entretanto fica com mãos livres para depois fixar o que bem entender. Aqui conflitua até
a questão do poder do Parlamento e o poder do Governo. O Parlamento abriu mão do poder que tem de fixar um teto de cativação na lei, dá também na lei a possibilidade de o Governo fixar o que quiser. Estamos perante quase que uma autorização legislativa camuflada, fazendo com que o Parlamento se abdique da sua competência e do seu poder e passe a competência e o poder para o Governo. O Sr. Ministro acabou por nos deixar aqui a sua intenção. Mas a intenção na lei do orçamento não vale, Sr. Ministro. O que vale, eu acredito nas suas boas intenções. Eu acredito até que não vá para o inferno por causa desta intenção. Embora o ditado diz que de más intenções o inferno esteja cheio. Mas eu acredito que não vá lá. Mas, mesmo assim, o que nós dizemos é que, quando estamos a legislar, a intenção só vale se ser convertido em lei e ser fixado preto no branco e, apesar de as intenções serem boas, às vezes serem, digamos, magníficas, mas aqui o que vale é o que colocarmos na lei. O tempo está lá para vir nos dar razão quando o senhor ministro começar a cativar a torto e a direito e atingir o próprio Parlamento, a justiça, a saúde, a educação e os outros órgãos de soberania. Eu acho que, claramente, esta perspectiva vai na linha da diminuição do poder do Parlamento e do aumento do poder do Governo, sem revermos a Constituição. Coloca-se a questão do déficit proposto. Nós constatamos que, para propor um déficit de menos 1,7%, foram dadas orientações no sentido da redução das transferências correntes de 1.579 para 834 milhões, transferências de capital de 3.900 para 3.236, transferência de capital para o programa de investimento, para o PIP, de 474 para 10 milhões, portanto uma redução drástica, e venda de ativos não financeiros de 1.996 para 952. Portanto, para se atingir um déficit de menos 1,7%. Eu pergunto que se, de facto, é sustentável essas medidas propostas, se o déficit, portanto, que se está a propor neste momento, não irá significar para os cabo-verdianos, portanto, um maior sacrifício. Contenção da despesa pública. Nós, nos últimos anos, nós temos duas rubricas que aumentaram muito, como todos sabem. Despesa com o pessoal. Despesa com o pessoal. Nós recebemos um fardo, um encargo de 2,5 milhões de contos para regularizar após 2016 e teria de ser feito. E nós estamos a aumentar muito em matéria de despesas sociais, encargos sociais, encargos para as famílias, sobretudo também na decorrência de 3 maus anos agrícolas, mas mesmo assim temos conseguido um bom desempenho, quer ao nível do déficit orçamental, como ao nível da redução da dívida pública em percentagem do PIB. O que não é coerente é estar a propor de manhã aumento de despesas públicas e à tarde está preocupado com o déficit. Isso não é paginável, não é compatível. Temos de ser coerentes. Nós estamos num progresso importante, mas temos ainda um caminho a percorrer. Nós queremos atingir um saldo primário positivo nos próximos anos. E vamos consegui-lo. E vamos consegui-lo com base nos progressos que estamos a fazer, quer em matéria da qualidade da despesa pública, como em matéria do aumento das receitas
públicas, mas ancorado no aumento da base tributária e não no aumento da taxa de incidência. Muito pelo contrário, nós temos estado a reduzir a taxa de incidência fiscal. O problema não é o aumento das receitas fiscais. O problema é como é que o senhor está a fazer o rateio destas receitas fiscais. O senhor diz que de manhã nós propomos a redução do déficit e à tarde propomos o aumento das despesas públicas, que somos incoerentes. Não, o senhor não percebeu. O senhor não percebeu. O que nós propusemos é que as despesas públicas tivessem outra qualidade. Essa é que é a questão essencial. E o que é que estamos a chamar de qualidade? Investimento nos setores fundamentais do desenvolvimento, por um lado, e investimento nos setores sociais, considerando as necessidades ainda que o país tem e uma grande camada da população tem. Essa é que é a diferença entre a sua visão e a nossa visão. E quando nós falamos das prioridades, nós estamos a falar de uma redefinição da alocação de verbas. O senhor não pode pretender governar um país como o Cabo Verde, atuando como se fosse um governo rico de um país pobre. E é isso que está a acontecer. Porque a verdade é que os setores fundamentais, como as pescas, a agricultura, não estão a ter os recursos necessários para o seu desenvolvimento e a sua consolidação. A verdade é que os setores da saúde e da educação não estão a ter as verbas suficientes para dar respostas à população. E essa é que é a nossa discordância. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, quando o Estado paga rendas exorbitantes a privados para domiciliar serviços centrais e municipais do Estado, tendo à sua disponibilidade edifícios abandonados, é boa ou má despesa pública? No meu entender, é uma má despesa pública. E só no ano de 2018, o governo de Vossa Excelência celebrou cerca de 40 contratos de arrendamento com rendas chorudas, renda a ultrapassar centenas de contos. E nós estamos a falar de um país que não tem medicamentos nos hospitais, o Hospital Batista de Sousa. Estamos a falar de hospitais centrais como o Hospital Agostinho Neto, sem TAC e sem outros meios de auxílio ao diagnóstico, como sondas para ecografia, etc, etc. Estamos a falar de doentes de hemodiálise que não encontram medicamentos essenciais nas farmácias públicas e têm que ir a farmácias privadas para usar o pouco recurso que têm para comprar medicamentos que deviam ser fornecidos pelo Estado. Nós temos muitas despesas na administração pública que carecem de uma melhor avaliação sobre a sua qualidade. E conte com a oposição, com o PAICV, para cortar todas as despesas supérfluas e investi-las lá onde devem ser investidas para mais e melhor Cabo Verde para os cabo-verdianos. Nós temos consciência que a nossa administração é uma administração pesada, com muita gente, pouco produtiva, um horário inadequado, tanto a administração quanto os serviços privados, os comércios. Precisamos melhorar o ambiente de negócio. Precisamos melhorar. Trouxemos aqui um debate sobre a reforma do Estado. Precisamos fazer reforma do Estado. Sim, precisamos. Temos que ter a coragem, senhor Vice-Primeiro-Ministro. Sim, temos que ter a coragem de o fazer. Agora, façamos a reforma de uma forma global, a bem da efetividade do Estado, da moralização dos bens públicos, para que os cabo-verdianos possam ver que os recursos arrecadados estão a ser bem utilizados. Estamos todos de acordo. É isso mesmo que devemos fazer. Reformar é atuar sobre os atores. Reformar é incentivar, reformar é criar confiança. Nós estamos a reformar, estamos a criar, nós mudamos as pequenas encomendas, estamos a criar o Estatuto de Investidor Imigrante, Zona Económica Especiais, Projeto de Método Referenciado, e estamos a atuar sobre toda a administração fiscal para que possamos melhorar a eficiência na cobrança dos impostos. Estamos a reformar, sim, e estamos a mudar a forma de governação em Cabo Verde. Qualidade das despesas públicas. Não, esse é um esforço permanente. Estamos a melhorar em todos os domínios. Mas não estamos no nosso ponto ótimo, definitivo. Temos campos a melhorar, estamos a fazê-lo. Em matéria de aquisição de bens e serviços, em matéria de investimentos públicos, em matéria de despesa de funcionamento. E todas as propostas
boas nessa matéria serão bem-vindas e serão bem acolhidas pelo Governo e por mim mesmo, enquanto Ministro das Finanças, que tem a tutela sobre esse setor. Nós estamos a fazer investimentos importantes ao nível da saúde. Aquilo que o Sr. Deputado Nunes Silva disse aqui, eu penso que vale a pena realçar, em como nós estamos a reforçar o orçamento nos hospitais, nas verbas para os medicamentos, com foco na hemodiálise, e pela primeira vez estamos a garantir as condições para que possamos ter vacinas gratuitas HPV para os jovens e as jovens cabo-verdianas. Pela primeira vez, um sentido de sensibilidade deste Governo para com as mulheres e para com os jovens deste país. Nós aumentamos as pensões sociais, o valor e a abrangência. Pensão social para a diáspora, duplicamos o valor. Gratuidade do ensino até o 12º ano, rendimento social de inclusão, bonificação do crédito, bolsa de ensino superior, tarifa social de energia e água, bolsa de acesso à cultura para os jovens cabo-verdianos de todas as ilhas de Cabo Verde. E nós estamos a investir nas pessoas e temos mais de 7 milhões de contos para transferência direta às famílias. Isso é um valor nunca visto em Cabo Verde. Entendemos que há violações de um conjunto de disposições da Lei do Enquadramento Orçamental, que fala, portanto, nomeadamente o princípio da unidade e universalidade, portanto, que significa que todas as receitas e todas as despesas devem constar no Orçamento do Estado, e neste momento nós constatamos que isso não ocorre. Portanto, quem fala do princípio da unidade e universalidade, fala-se da unicidade de caixa, do orçamento bruto, etc, etc. Aí entra a questão da gestão do PRA. Portanto, nós constatamos que os recursos disponíveis para a execução do PRA praticamente não fazem parte do orçamento. Portanto, nós gostaríamos era que o senhor aproveitasse para esclarecer aos cabo-verdianos a proveniência dos recursos para o financiamento do PRA e como é que essas contas são apresentadas. Mas verificamos também que há um conjunto de compromissos que não fazem parte, portanto, do orçamento, nomeadamente o compromisso que há com o FMI relativamente ao aumento das necessidades de financiamento que o Governo assinou para 2019, portanto, não fez parte do orçamento, nomeadamente os empréstimos de retrocessão, a questão dos TACV e já agora a questão também do financiamento dos municípios, né? Cujo montante é cerca de 50% do valor do Fundo de Equilíbrio Financeiro. Portanto, um montante extremamente elevado que está a ser gerido, portanto, fora do quadro do orçamento. Mas, por outro lado, também há a questão do Trust Fund. O Governo assumiu um compromisso, através, portanto, da lei, de que o Estado assuma a cobertura financeira das responsabilidades transferidas para o ONPS, designadamente com a emissão de títulos de crédito emitidos pelo Estado e sua entrega ao ONPS garantindo o montante necessário para a sua total cobertura. E que o Estado é responsável pelo financiamento dos encargos com as pensões e que deveria constar do orçamento do Estado. Portanto, nós não descortinamos no orçamento do Estado, portanto, nenhuma verba para essa responsabilidade. Além do mais, há outras responsabilidades que têm a ver com a remuneração do Banco de Cabo Verde pelo capital social. Quanto às questões relativas ao PRA, nós já reafirmamos em como uma parte está no orçamento e o PRA vai ser financiado pela via da empresa pública. A empresa pública tem um quadro de financiamento próprio e no próximo ano, no próximo ciclo orçamental, nos termos da lei de base do orçamento, todas essas informações serão aportadas e qualquer alteração orçamental será comunicada ao Parlamento e será publicada em tempo certo. Trust Fund, a mesma coisa. Nós estamos a ultimar todo o processo do registro contabilístico. Estamos a ultimar todo o processo do registro contabilístico com os nossos consultores e no final do processo nós informaremos as alterações que poderão vir a ter em relação quer ao orçamento como em relação a todo o sistema de gestão do Trust Fund de forma transparente. E em relação à capitalização do Banco Central. Não, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro não respondeu praticamente as questões que eu coloquei. Não fez qualquer referência à questão do Estatuto Especial da Cidade da Praia, que está no relatório, portanto, do orçamento, mas não tem
números, portanto, nos mapas, portanto, não falou disso. Nós falamos, a questão do PRA está muito confusa. Repara que só para o PRA, o orçamento global é cerca de 11 mil milhões. E para o ano, portanto, de 2020, nós temos 3,9 mil milhões. Como é possível gerir um montante desta natureza fora do quadro do orçamento? Fala-nos de empresa, que tipo de empresa o senhor está a referir? Mesmo que fosse empresa, tinha que estar no orçamento do Estado. Portanto, fazer uma gestão de um montante dessa natureza fora do quadro orçamental é extremamente grave. Como é que se faz a prestação de contas? É bom clarificar de facto o que é que tem acontecido, porque nós temos receio de que o que tem estado a acontecer, portanto, é o financiamento através do mecanismo de alterações orçamentais. Alterações orçamentais. Nós aprovamos aqui o orçamento do Estado. Amanhã o Governo vai fazer um novo orçamento e arranjar dinheiro para o PRA, sacrificando as outras rúbricas, portanto, que nós aprovamos aqui no orçamento. Por essa razão é que não aparecem as contas e não aparece absolutamente nada. Mas o Governo também tem estado a fazer compensações de despesas com atraso. Só em relação ao ano passado, fez uma compensação de despesas no valor de 2 milhões de contos. E isso, portanto, esconde a dívida, desvirtua a dívida pública. Portanto, há um conjunto de intransparências, portanto, neste orçamento, que, de facto, tem que clarificar aqui para que os cabo-verdianos possam, de facto, ficar com uma ideia mais clara desta matéria. Quanto à questão relativa ao PRA, Sr. Deputado, uma empresa pública é um instrumento de gestão de políticas públicas. A Eletro investe, a ASA investe, a Enapor investe, a Infraestrutura de Cabo Verde também investe, normal. Bom, em relação ao Estudo Especial para a Cidade da Praia, o Estatuto tem um conjunto de propostas, como é evidente, e tem algumas propostas com implicações orçamentais. Mas as propostas com implicações orçamentais, esta parte com implicação orçamental, não está prevista no Orçamento de Estado para 2020, tem que ser no Orçamento de Estado para 2021. Por isso, está claro que isso não põe em causa a aprovação da lei, mas está claro em como as alterações com implicação no Orçamento do Estado, aprovado, não podem ser aceitos, só podem ser aceitos em relação ao Orçamento do Estado para 2021. Primeiro ponto. Segundo ponto, Sr. Deputado Gila Varela, nunca o orçamento foi gerido de forma tão transparente como é gerido agora. Não sou eu a dizer isso, são os técnicos que lá estão, que estiveram lá antes e que estão lá hoje. A informação hoje pode ser seguida self-service online. Entra no site do Ministério das Finanças e no site da NOCP, nosso Departamento de Orçamento, tem informação. Se não tiver tudo, você pode pedir informação diretamente aos serviços competentes. Nunca foi assim em Cabo Verde. As alterações são publicadas todos os meses. E, havendo dúvidas, podem contactar os serviços competentes que darão todas as informações sobre a execução orçamental, porque não é a ministra que faz todo o trabalho de execução orçamental. Felizmente tem uma equipa muito competente que faz esse trabalho e que está disponível a dar toda a informação sobre essa matéria. Disse que nunca o orçamento foi tão claro, que é praticamente self-service. Eu queria que me dissesse onde é que está esse self-service para conseguir encontrar o contrato do ACV, porque eu ainda não tenho. Eu queria também que me dissesse onde é que está esse self-service para eu poder encontrar o memorando, o acordo, o que é que fizeram lá com a Binter. Eu queria, porque neste self-service, ou eu é que não consegui encontrar esse self-service, ou então esse self-service está muito seletivo. O senhor tem pessoas exatas para poderem inserir esse self-service. O Governo tem estado a esconder a dívida e o déficit, portanto, através deste orçamento, fazendo o pagamento de compensações atrasados de anos anteriores, mas também devido a registros contabilísticos para atrofiar a dívida pública, como é o caso da questão dos TACV, em que o Governo faz transferências para os TACV, registra como aquisição de ativos quando são responsabilidades do Estado. A oposição tem criticado e tem trazido esta questão aqui da necessidade de reforçar
os mecanismos da transparência e da legalidade, porque Cabo Verde é e deverá continuar a ser um Estado credível e respeitado nesta matéria, um exemplo para o mundo. Infelizmente, as práticas dos últimos tempos assim não nos têm recomendado. Uma coisa é o orçamento que o senhor vice-primeiro-ministro apresenta a esta Casa Parlamentar. Apresenta um orçamento baseado em aspectos macroeconómicos artificiais para poder mascarar a dívida e o déficit e parecer perante os olhos das instituições internacionais como um bom aluno, um aluno aplicado. Outra coisa bem diferente é a execução orçamental. Aquilo que o senhor vice-primeiro-ministro e todo o staff governamental executa. E a execução orçamental tem-nos dito duas coisas. Ou a execução orçamental é minguada perante uma inabilidade do governo em poder materializar aquilo que prevê no Orçamento de Estado, ou então o senhor vice-primeiro-ministro e o seu governo não é transparente e não está a ser claro com os cabo-verdianos. Porque o seu relatório diz-nos que a dívida está a aumentar de 2018 para 2019 em termos de estoque da dívida e em termos de percentagem do PIB. Se quiser, eu posso lhe dar a página do seu relatório que diz e que mostra que de 2018 para 2019 a dívida aumentou tanto em estoque da dívida como em percentagem do PIB. Muito obrigado.